Nesse vídeo eu vou tentar te explicar o que se passa pela cabeça do Flávio Briatore quando ele defende uma temporada com 24 corridas sprints na Fórmula 1, até porque, convenhamos, é difícil entender o que se passa na cabeça desse homem. Flávio Briatore. Ah, meu Deus do céu. Eu confesso que eu tenho os meus ranços em relação ao Briatore, mas como nós temos um período que nada acontece feijoada na Fórmula 1, e eu tenho que abastecer esse canal de vídeos de alguma forma, senão vocês desaparecem daqui. Se vocês chegaram até aqui por causa do Briatore, por causa da polêmica, por causa da treta, seja bem-vindo, eu sou Eduardo Moreira, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Então vale a pena a gente ter uma conversa, porque sinceramente, eu quero ver se eu chego a alguma conclusão até o final do vídeo, porque eu não sei o que pensar sobre isso aqui. De verdade, eu vou desenvolver nos próximos 10 minutos um raciocínio para ter uma opinião a respeito do que o Briatore falou. E aqui eu estou com a matéria do site Grande Prêmio, onde temos aqui a manchete. Briatore volta a defender temporada com 24 sprints na Fórmula 1. Abre aspas, precisamos oferecer algo a mais. Fecha aspas. Conselheiro executivo da Alpine, Flávio Briatore, destacou que a Fórmula 1 seguirá crescendo de qualquer forma, mas que aumento do número de sprints pode adiantar esse movimento. Antes de mais nada, deixa eu fazer um pequeno adendo aqui, porque o Briatore está como conselheiro executivo da equipe como um cargo, é um cargo executivo, mas é um cargo também pro forma, porque na verdade ele se tornou o cara que mandou prender e mandou soltar na Alpine. E dizem nos bastidores que a Renault, que é a proprietária da marca Alpine, que já desistiu da Fórmula 1 há um bom tempo, tanto que não fornece mais motores para a categoria, colocou o Briatore para fechar as portas. Acontece que, independentemente do que a gente pensa a respeito do Briatore, é fato que ele tem uma vasta experiência com o mundo dos negócios. Ele veio do mundo dos negócios. Ele era um executivo da Benetton, da marca italiana de roupas descoladas, a United Colors of Benetton. E ele foi o responsável pela Benetton, que antes era uma equipe de Fórmula 1 que só estava lá por puro marketing, estava lá estampando a marca para algumas equipes e depois acabou absorvendo uma equipe própria, transformou essa jogada de marketing, essa ação de propaganda em uma equipe vencedora na Fórmula 1. Foi o Briatore que fez isso. Então ele entende um pouco do riscado. Entende de manipulação em pista? Sim. Entende de trapaça do Singapura Gate? Sim. Entende de ferrar com o Nelsinho Piquet, que foi o único que se ferrou naquele episódio de Singapura, e ele mereceu se ferrar? Sim, ele entende de tudo isso, mas também entende de negócios. Olhando especificamente para o negócio da Fórmula 1, porque aqui ele fala sobre o crescimento da categoria, sobre a quantidade de público nos autódromos, e esse é o principal foco da narrativa do Briatore, de atrair um público maior para os autódromos ao longo de todo o final de semana, de valorizar indiretamente a sexta e valorizar ainda mais o sábado, oferecendo 2 corridas no final de semana e tornando a sexta-feira útil, porque você tem um treino classificatório para uma corrida que vai acontecer no dia seguinte. E isso também a gente leva em consideração que em vários países do mundo, inclusive no Brasil, os pacotes de vendas dos ingressos da Fórmula 1 já hoje praticamente todos contemplam os 3 dias. É muito difícil você encontrar um ingresso só para o sábado ou só para o domingo. E a corrida sprint veio também para valorizar os eventos de final de semana e fazer com que os torcedores compareçam aos autódromos ao longo dos 3 dias do final de semana. Então, atrair esse público, fazer com que esse público aumente, é algo que é o que respalda essa teoria do Briatore. Porque fora dos autódromos, a Fórmula 1 de fato vai seguir crescendo, tanto na visibilidade global, quanto no marketing objetivo, quanto no falatório nas redes sociais. Apesar de que em 2026 foi detectada queda de audiência em vários mercados, e eu prometo que eu vou gravar vídeo neste canal e não no targethd.net. Dito isso, qual é o problema do plano pro Briatore? Do Briatore? Na minha opinião,
a questão técnica. Eu não sei porque que eu não estou conseguindo falar Briatore. Deve ser por causa do horário que eu estou gravando o vídeo. Eu não estou acostumado a gravar vídeo de manhã, mas eu precisava fazer isso para poder liberar meu dia. O problema, primeiro, questão técnica. Porque concorda comigo que o piloto que tiver o carro estampado no muro numa corrida sprint, que vale bem menos pontos que a corrida principal, que ele vai ter o seu quali do sábado à tarde para o posicionamento no grid na corrida seguinte completamente prejudicado? Não importa se ele vai largar na sexta ou na 20ª posição? Isso é fato. Tem essa questão técnica implícita. E as equipes precisam ser consultadas de uma forma mais ampla para entender melhor o que eles pensam a respeito dessa logística, principalmente logística de manutenção e recuperação dos carros após uma corrida sprint. Não pela intensidade, pelo ritmo de corrida, pelo estresse do equipamento, mas principalmente prevendo as disputas, porque elas invariavelmente podem acontecer, e os acidentes que também podem acontecer de forma até normal, porque afinal de contas a gente está falando de corrida de carros, né? Outro fator que deve se levar em consideração é os pilotos. Qual é a posição dos pilotos em relação a isso? Tem alguns pilotos que simplesmente odeiam a corrida sprint, por alguns dos motivos que eu citei no vídeo. Porque ela vale menos pontos, porque ela só existe pelos aspectos comerciais e aparentemente os pilotos não estão ganhando a mais para fazer uma corrida a mais. Querendo ou não, mesmo que seja uma corrida de 100 quilômetros, é uma corrida a mais, é uma disputa. Eles estão ali disputando freada, disputando posição, colocando a cabeça deles a prêmio em caso de um acidente mais grave. Então, envolve uma logística que deveria se replicar para o financeiro. E é importante eu deixar como registro aqui que as corridas sprint elas foram colocadas na Fórmula 1 muito para atender as demandas da Liberty Media, para atender as demandas de uma cultura norte-americana, da mesma forma como as sprints foram colocadas na MotoGP, e olha só que coisa, da mesma dona, né? A Liberty Media também é dona da MotoGP, então é parte da estratégia de negócio da Liberty Media para fazer com que os eventos dentro do autódromo se tornem mais úteis ao longo do final de semana, para atrair público, e sim, o dinheiro de ingressos ou de pacote de ingressos é precioso, principalmente para o promotor do evento. Obviamente que Liberty Media, Fórmula 1, todos os envolvidos acabam recebendo seu bolo, mas existe um organizador do evento que ganha muito com a venda de ingressos e com a publicidade veiculada, com o marketing da corrida, com a visibilidade na televisão, enfim. É um organograma que vai se expandindo e que tudo envolve dinheiro e ganho de dinheiro. Por isso que, neste contexto aplicado, a fala do Briatore é importante. Por mais que a gente tenha ranço dele, é importante a gente ouvir o que ele está falando e entender por que ele propõe 24 corridas sprint. E esses dois aspectos podem embaçar o rolê. O que temos de discussão nesse momento, de acordo com a Federação Internacional de Automobilismo, é expandir de 6 corridas sprint para 12 corridas. E por que isso poderia acontecer? E isso seria mais plausível do que ter 24 corridas sprint. Porque o revezamento que aconteceu em 2026 fez com que alguns mercados específicos fossem atendidos, como por exemplo Singapura, onde o dinheiro corre muito mais do que em outros centros, e outros mercados onde a corrida sprint entrega um enorme espetáculo, como, por exemplo, São Paulo, que as provas sprint de São Paulo foram sempre malucas e excelentes, perderam essa corrida, ou não têm a chance de ter essa corrida, e isso acaba prejudicando a audiência como um todo, acaba prejudicando a experiência dos fãs que perdem uma corrida sprint de qualidade para ver esses carros correndo 100 km num circuito de rua à noite. Não há previsão para adoção das 12 corridas sprint, não há previsão para quando essa mudança vai acontecer, mas já temos apoiadores em relação a isso, e eu acredito que é mais crível a gente ter 12 etapas da sprint do que 24. Eu não acho que o Briatore está viajando completamente na maionese, só acho que ele pirou na batatinha ao colocar 24 corridas como uma proposta crível. Penso que 12 etapas de sprint é
não só mais razoável, mas mais tangível para a Fórmula 1 neste momento. E ainda assim, precisa convencer uma galera de que vale a pena e muito provavelmente aumentar os custos operacionais das equipes, aumentar o pagamento dos pilotos e dos seus funcionários, porque também temos que pensar nos mecânicos, eles vão trabalhar mais tempo nos carros, vão ter que gastar mais tempo de sexta para sábado para preparar os carros, a não ser que, obviamente, as regras laborais estabeleçam restrições para que as equipes não trabalhem nesses carros durante a madrugada, a não ser em casos excepcionais. Enfim, muito trabalho, muita conversa, muito diálogo, e a única conclusão que eu chego é que o Briatore jogou esse número inflado de 24 para alcançar também esse objetivo, que é virar notícia, virar pauta neste canal de vídeos e nos veículos especializados. A gente tem que ouvir o Briatore por falta de notícia melhor na Fórmula 1. Estamos esperando o Max Verstappen pelo seu anúncio na Mercedes. Estamos esperando o Oscar Piastri pela sua chegada na Red Bull. Caso contrário, vai ser difícil arrumar pauta para a gente conversar aqui com vocês durante esse período de pausa e férias da Fórmula 1. Descanso merecido de pilotos que ganham muito mais dinheiro do que eu e você, mas que pilotam os carros mais velozes e perigosos do planeta. Isso se você não considerar a Fórmula Indy, que consegue velocidade máxima maior em Indianápolis, mas esse é assunto para outro momento. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, isso é importante, porque assim você fica sabendo quando os próximos conteúdos serão publicados, porque pode ter certeza que de onde veio esse, virão mais. Eu garanto. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.